Pessoal, tudo bem? Bom, estou chegando aqui para bater um papo com vocês. Meu nome é Everton Lopes. Se você não é inscrito no canal aqui, se inscreve, aperte o sininho e faça parte aqui dessa turma que recebe conhecimentos, desafios, palavras desafiadoras que ressignificam a sua vida, a sua profissão. Todos os dias a gente posta. Legal? E hoje eu quero falar com vocês sobre o seguinte: pedido de ajuda. Enfermeiros, profissionais da enfermagem precisam aprender a pedir ajuda. Vivem muitas vezes em hospitais e postos de saúde sucateados, muitas vezes uma sobrecarga muito grande de horário do seu trabalho, né? Pela remuneração baixa, em muitos casos, precisam fazer um plantão, dois, até três, né? Até três trabalhos alguns têm também, isso sobrecarrega muito grande, isso traz uma carga emocional gigantesca. E eu sei o que é isso, principalmente porque eu cuido de profissionais que eu chamo de ajudadores, aqueles que propõem a sua profissão, a sua vocação para sempre ajudar o outro nas suas dores. Então esses geralmente não são cuidados, são pessoas que cuidam, mas não são cuidadas. Então eu me propus há muitos anos já, pelo menos 10 anos, especificamente a cuidar de cuidadores. Mas eu tenho quase 20 anos de experiência, né? Estou gravando esse vídeo aqui em 2020, quase 20 anos de experiência nessa área de ajuda humanitária, viajando todo mundo e principalmente em zonas de guerra, zonas de conflitos, catástrofes, tsunami, terremoto. Eu estou dizendo isso porque para te explicar que eu sei o que é viver essa pressão, não é fácil. Mas é necessário a gente pedir ajuda, é necessário a gente parar um pouco, é necessário a gente tirar o pé do acelerador muitas vezes, é necessário a gente descer do pedestal da nossa formação, nossas questões técnicas, do jaleco, do crachá. É necessário deixar o diploma de lado às vezes e assumir a nossa humanidade e pedir ajuda sim, e aceitar ajuda. São duas coisas fundamentais. Pedir, quer dizer, o pedir tem a ver com o reconhecimento. Você reconhecer as suas limitações, reconhecer quem você é, reconhecer as suas frustrações, as suas dores, os seus medos. É fundamental, fundamental. Quantas vezes um profissional de saúde vai pro hospital, por exemplo, né, e tem medo de voltar para casa e transmitir uma doença para os filhos? Quantos passam por isso aí? Quer dizer, quem é que dorme bem com isso? Difícil, mas é necessário ter ajuda para você equilibrar essa questão dentro de você. Todo medo ele é gerado porque tem uma insegurança. A insegurança gera o medo gera o pavor. O pavor é o medo descontrolado. O medo até que é legal, mas quando o medo domina, eu digo até que é legal porque ele é importante, né? Você não fica de pontinha de pé em cima de um precipício, de um prédio, de uma montanha, né? Olhando para baixo ali. É porque você tem medo de cair, medo de morrer, de se espatifar lá embaixo. Mas o medo não controlado é o problema. Torna-se pavor, e o pavor faz você ser quem você não é. O pavor te leva a ações e reações que você normalmente não tomaria, não teria. Então tome cuidado com isso, ok? Pense nisso. Eu fico muito preocupado com os profissionais que não saem do seu salto, não tiram o salto. Quer dizer, eles não se predispõem a serem ajudados, né? Terapia, acompanhamento, participar, por exemplo, eu e minha equipe do Instituto Lopes, nós estamos desenvolvendo uma série de materiais, de cursos, a grande maioria de tudo isso gratuito, onde você pode usar isso como um tratamento para você, como um realinhamento da sua vida pessoal, profissional, como uma forma de você ressignificar. Isso é fundamental. Muitas dores se tornam sofrimento, e dor e sofrimento são coisas completamente diferentes, ok? Não necessariamente eu tenho sofrimento por causa de uma dor, e muitas pessoas não conseguem lidar com a dor e aí acabam curtindo o sofrimento. E esse sofrimento pode durar muito tempo, talvez até a vida toda para alguns. Então, o meu pedido hoje é para que você olhe dentro de você, assuma a sua humanidade, ok? Eu sei que em muitas escolas de medicina, de enfermagem, muitos cursos ensinam você a desumanizar cada vez mais para que você não sofra. Mas o caminho para não sofrer não é desumanizar, pelo contrário.
Eu sou profissional da área de saúde mental, uma das profissões que eu tenho. E como eu falei, trabalho com isso há muitos anos. E vejo que quanto mais eu entender a minha humanidade, os meus limites, as minhas fraquezas, quanto mais eu entender aquilo que realmente me para e também entender as minhas qualidades, entender os meus princípios, valores, quanto mais eu compreender tudo aquilo que envolve, as características que envolvem a minha humanidade, mais centrado, mais equilibrado, mais potente eu posso ser. Construir o caminho da felicidade na sua profissão tem a ver com isso. Não tem a ver com desumanizar, pelo contrário, tem a ver com humanizar. Uma das coisas, eu já falei em vários vídeos, que eu gosto muito da leitura bíblica. Isso me ajuda a ter equilíbrio, me dá, além do conhecimento, me proporciona sabedoria para lidar com certas situações pessoais dentro de mim mesmo. Não estou dizendo que a religião proporciona isso, não creio, mas a leitura, o estudo bíblico, para mim, tem proporcionado. E eu gosto muito porque a Bíblia não esconde nada, não esconde a humanidade de Jesus. O fato de Jesus ser humano, e como ser humano ter limitações, como ser humano ter sensações, sentimentos, ter ações e reações dignas de um ser humano. E é o que eu e você precisamos. Então assuma a sua humanidade, Tem conflitos com pacientes às vezes, Quanta coisa acontece quando você vê uma pessoa que é religiosa e não permite transfusão de sangue numa criança e a criança morre. Pô, dá um conflito interno terrível, sua cabeça fica e você transfere isso para Deus, O fato dele fazer isso pela religião, você transfere isso para Deus e começa a odiar Deus, pensando que na verdade Deus brinca e usa as pessoas para essas desgraças, quando isso não tem nada a ver. Mas todas essas situações podem ser resolvidas aqui dentro da gente. Se a gente guardar o coração, se a gente equilibrar o coração, eu chamo o coração o centro do intelecto e das emoções. Então entenda a necessidade de se fazer isso. A minha chamada de atenção para você hoje é para que você assuma a sua humanidade. Procure ajuda. Aceite ajuda. Aceitar ajuda é você baixar a guarda, é você ouvir. Pode ser que você não concorde com tudo, Nos meus vídeos aqui, talvez você não concorde com tudo e não há problema nenhum em você não concordar com tudo. Mas tem algumas coisas que você precisa concordar, tem algumas coisas que você precisa analisar melhor, no mínimo, ok? Talvez você faria um pouco diferente, mas analise isso. Entenda que a crítica não é falar mal, criticar é analisar minuciosamente. Então se analise minuciosamente. Agora também tome cuidado com o seguinte, com cobranças infundadas. Não se cobre de maneira infundada. O que seria uma cobrança infundada? É você se colocar no título que muitos olham para você e colocam. Super-herói. Então você é um profissional da saúde, você é um super-herói, você chegou ali para resolver. Enfermeiro, enfermeira, auxiliar de enfermagem, você que é profissional da área de enfermagem, entenda o seguinte, você não vai curar ninguém, ok? Tampouco o médico fará isso. A sua função não é curar ninguém. Talvez, numa leitura mais profunda, naquele momento, de repente, numa ala onde há pacientes terminais, talvez a sua função ali seja dar dignidade para os últimos momentos de vida de uma pessoa. E isso não pode ser encarado de forma frustrante. A maior beleza da vida, eu costumo dizer, é a morte. Porque a morte diz que tudo vai acabar. Quando a gente em vida pensa na morte, a gente lembra que tudo vai acabar um dia. Então é necessário a gente viver intensamente agora. É necessário proporcionar oportunidades, momentos bons, lidar com os momentos maus agora, porque daqui a pouco tudo isso acaba. E você entender que você está ali para proporcionar dignidade nesses últimos momentos de vida da pessoa é fundamental, te faz uma pessoa que não vai criar expectativas infundadas. A frustração é filha da expectativa. Quando eu tenho uma expectativa, eu faço uma diferença de expectativa e esperança. Esperança é uma coisa, expectativa é outra. E
quando você cria uma expectativa, que eu chamo de expectativa infundada, você vai ser frustrado. Você vai plantar isso e vai colher frustração. E essa frustração, ela vai te machucar, ela vai causar dores, ela vai mexer com o seu ego, com o seu eu, ela vai te jogar para baixo, vai colocar a sua autoestima lá embaixo muitas vezes. E aí sabe o que é que você vai fazer? Você vai se ralar mais ainda, fazer mais, se encher mais de expectativas, né? Criar outras alternativas para resolver isso. E isso pode gerar grandes transtornos de ansiedade. Uma vez que você convive um bom tempo, ou um tempo razoável, vamos colocar aí alguns meses, você convive com essas ansiedades e isso se torna um transtorno, você é um sério candidato, uma séria candidata à depressão. Que é quando a pressão interna ela fica tão grande e não tem escape, e aí ela vai implodindo tudo, ela vai cozinhando tudo. Lembra da panela de pressão que você faz feijão, carne? Pois é, ela vai cozinhando tudo que tem por dentro, ela vai destruindo tudo que tem por dentro. Então tome cuidado com isso, assuma sua humanidade, né? Siga esse caminho, o caminho de não ser frustrado. Dá para aprender a lidar com as decepções. Decepção ela vai acontecer, ok? Ela vai acontecer porque a vida nos proporciona isso aí. Agora, aquilo que nos cabe, tome cuidado com as suas expectativas. Não seja refém delas. E por último, para encerrar, seja o autor. Pare de ser vítima. Encare a vida como um livro que você está escrevendo. A enfermagem não precisa ser uma profissão. Transforme ela em vocação, ok? Em outros vídeos eu ensino como se faz isso. Transforme a profissão em vocação, tenha prazer, se envolva nisso ao máximo. Encare a enfermagem como uma parte importante da sua história, não uma profissão que você ganha dinheiro, não é a profissão que te dá o pão na mesa todos os dias, que isso sustenta para os seus filhos, não. Mas aprenda a ter prazer nisso aí. Só dá para fazer isso quando você encontra o seu propósito de vida. E eu sei que isso não é tão fácil. O meu foco principal é ensinar isso, para que as pessoas tenham um porquê daquilo que elas fazem. Mas seja o autor, encare a vida como um livro que você está escrevendo. A enfermagem é um capítulo importante desse livro. Então pare de procurar culpados, colocar culpa nos outros. Assuma a sua responsabilidade, a sua humanidade, assuma as rédeas e seja o autor, não mais a vítima. Nessa história do livro da sua vida, você escolhe se você é o autor, se você é vítima. Eu escolheria ser autor se estivesse no seu lugar. Tá legal? Um forte abraço, fica com Deus, seja cada vez mais esse ajudador, essa ajudadora extraordinária, porque nós precisamos de pessoas como você, preparadas como você, mas pessoas que se propõem a encarar a sua profissão como uma ajuda à dor do outro, muito mais do que um título que você recebeu de alguém. Um abraço, a gente se encontra.